O bolo estava na mesa da sala, uma criação simples que eu mesma fiz, com uma cobertura de chocolate imperfeita e a inscrição Júlia 18, escrita com um capricho que beirava o desespero. Era meu aniversário de 18 anos. Não haveria uma grande festa, apenas um jantar simbólico em casa com minhas duas melhores amigas que chegariam em meia hora. Por um instante, um único e frágil instante, eu me permiti sentir uma fagulha de alegria, a ilusão de que aquela noite seria sobre mim. Foi então que o som do controle remoto da TV se estilhaçando contra a parede quebrou o silêncio. Meu irmão, Lucas, de pé, com o rosto vermelho de fúria, gritou as palavras que se tornariam o marco zero da minha nova vida. Ótimo! Agora essas idiotas das amigas dela vão ficar rindo aqui a noite inteira. Eu tenho prova amanhã e preciso aguentar isso. O silêncio que se seguiu foi mais violento que o grito. Meu pai, Sérgio, encolheu-se no sofá, tornando-se parte da mobília. A esperança morreu ali, entre os cacos de plástico no chão. Minha mãe, Márcia, não olhou para Lucas. Seus olhos vieram direto para mim, frios e calculistas, como se eu fosse a origem do problema. Ela se aproximou, e sua voz, um sussurro cortante para que apenas eu ouvisse, selou meu destino naquela casa. Filha, você sabe como ele é. Não vamos criar um drama agora. Cada palavra era uma pá de cal sobre a minha existência. Liga para as meninas e diz que você não está se sentindo bem. A gente comemora outra hora, só nós. A anulação foi pública, instantânea e total. A responsabilidade pela crise de ciúmes dele era minha. A solução era o meu desaparecimento social. O bolo na mesa se transformou em uma lápide. Eu não era a aniversariante. Eu era o problema a ser resolvido. O inconveniente a ser silenciado para que a frágil paz da casa, construída sobre o meu sacrifício, pudesse ser restaurada. Meu pai continuava em silêncio. Sua omissão era um consentimento que doía tanto quanto as palavras da minha mãe. Naquele momento, eu entendi que eu não tinha um lugar ali. Eu era apenas uma função. Com o celular na mão, sentindo o plástico frio contra a minha pele suada, eu fiz o que fui treinada a vida inteira para fazer. Obedeci. Disquei o número da minha amiga, a voz dela do outro lado, animada, perguntando se deveria levar o refrigerante. Um nó se formou na minha garganta, mas as palavras saíram, automáticas, ensaiadas pela minha mãe segundos antes. Oi, amiga. Aconteceu um imprevisto. Não estou me sentindo muito bem. Acho melhor a gente deixar para outro dia. A decepção na voz dela foi um golpe físico, mas eu mantive a compostura. Desliguei o telefone e me virei. Minha mãe sorriu, um sorriso fino de alívio, de missão cumprida. Lucas já estava de volta ao sofá, pegando o controle reserva, como se nada tivesse acontecido. A normalidade deles era a minha aniquilação. Naquele exato instante, enquanto eu subia as escadas para o meu quarto, uma certeza gelada tomou conta de mim. Aquela tinha sido a última vez. A última vez que eu me apagaria para que eles pudessem brilhar. A última vez que a paz deles seria comprada com a minha dor. A guerra não seria declarada com gritos, mas com silêncio. Trancada no meu quarto, eu não chorei. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma clareza assustadora. Eu ouvia as vozes abafadas da sala, o som da televisão, a vida continuando sem mim, como se eu já tivesse partido. O bolo, meu bolo de 18 anos, provavelmente continuava intocado na mesa, um símbolo da celebração que me foi negada. Aquele apartamento, que eu chamava de lar, de repente se tornou um território estrangeiro, um lugar onde minha presença só era tolerada enquanto útil. A garota que desceu aquelas escadas para atender ao telefone não era a mesma que subiu. A primeira ainda acreditava em migalhas de afeto. A segunda, a que estava agora sentada na beirada da cama no escuro, só acreditava em uma coisa: em si mesma. Aquele silêncio no meu quarto não era de derrota. Era o silêncio de um plano nascendo. Alguma vez você já se sentiu completamente invisível dentro da sua própria casa? Me diga de onde você está me ouvindo, porque a jornada que começou naquela noite mudou tudo, e eu preciso saber que não estou sozinha nisso. A noite do meu aniversário de 18 anos não foi um raio em céu azul.
Foi apenas a última gota de chuva em um copo que transbordava há anos. Para entender a decisão que tomei naquela madrugada, é preciso entender que a minha família não era uma família, mas um ecossistema projetado para a sobrevivência de um único membro, meu irmão, Lucas. Ele era o Sol, e nós três, eu, minha mãe e meu pai, éramos planetas condenados a orbitar seu caos, aquecidos apenas quando sua atenção se voltava para nós, e congelados quando ele se sentia ofuscado. O controle remoto que ele quebrou não era um objeto, era um símbolo. Era a representação física de como qualquer coisa que não fosse sobre ele precisava ser destruída para que a ordem natural da casa fosse restaurada. A ordem deles, claro. A minha anulação era a condição para a paz, um sacrifício diário que eu fazia no altar de uma normalidade doentia e que eu já não estava mais disposta a oferecer. Lembro-me com uma clareza dolorosa do dia em que ganhei a Olimpíada Estadual de Física. Eu tinha 15 anos e, por algumas horas, senti que havia conquistado o mundo. Cheguei em casa com a medalha de ouro pendurada no pescoço, um sorriso que mal cabia no meu rosto. Meus pais pareceram genuinamente orgulhosos, e minha mãe, Márcia, prometeu um jantar especial no nosso restaurante favorito para comemorar. A reserva estava feita. Eu já tinha escolhido a roupa. Uma hora antes de sairmos, Lucas começou a reclamar de uma dor de cabeça súbita e intensa. Em minutos, a comemoração foi cancelada. A noite não foi sobre a minha vitória, mas sobre levar Lucas ao pronto-socorro, onde, previsivelmente, os médicos não encontraram absolutamente nada. Minha mãe passou a noite inteira ao lado da cama dele, afagando seus cabelos, enquanto meu pai e eu esperávamos em silêncio na sala de espera com cheiro de desinfetante. Minha medalha ficou esquecida no bolso do casaco, fria e sem valor. A anulação financeira era ainda mais direta. Durante todo o segundo ano do ensino médio, eu juntei cada centavo que ganhava com as aulas de reforço de matemática. Guardava o dinheiro em um envelope velho, sonhando com a viagem de formatura para Porto Seguro. Era o meu primeiro grande objetivo, minha primeira conquista de independência. Acumulei quase todo o valor necessário. Faltando 2 meses para o pagamento final, o videogame de última geração do Lucas quebrou. O drama que se instalou em casa foi tratado como uma tragédia familiar. Ele estava numa fase difícil, segundo minha mãe, e precisava de uma distração para não entrar em depressão. Em uma tarde, enquanto eu estava na escola, minha mãe pegou todo o dinheiro do meu envelope e comprou o console novo para ele. Quando a confrontei, sua resposta foi um golpe. Júlia, é só uma viagem. A saúde mental do seu irmão é mais importante. Você entende, não é? Não era uma pergunta. Era uma ordem para que eu validasse meu próprio sacrifício. Essa dinâmica era a arquitetura da nossa casa. Minha mãe, Márcia, era a autoridade emocional, a administradora-chefe dos sentimentos de todos, sempre tomando decisões unilaterais sob o pretexto de cuidado e bem-estar familiar. Suas decisões, invariavelmente, beneficiavam Lucas. Meu pai, Sérgio, era um fantasma. Sua presença física não se traduzia em autoridade ou proteção. Ele se refugiava no trabalho, no jornal da noite, em qualquer coisa que o mantivesse distante do núcleo de conflito. Seu silêncio era uma forma de consentimento, uma aprovação tácita que validava cada injustiça cometida por Márcia. E eu era a peça funcional, o amortecedor, a responsável por absorver os impactos, por prever as crises de Lucas, por engolir minhas próprias necessidades para que a frágil estrutura não desmoronasse. Eu era a engenheira da paz deles, uma paz construída sobre as ruínas dos meus sonhos e da minha individualidade. Lucas, por sua vez, aprendeu a desempenhar seu papel com maestria. Ele era o doente emocional, o garoto frágil cujos desejos e caprichos eram tratados como emergências médicas. Uma nota baixa se transformava em uma crise de ansiedade que paralisava a casa. Uma briga com um amigo era motivo para que todos pisassem em ovos por dias. Seus sentimentos eram urgentes, inquestionáveis. Os meus, por outro lado, eram drama, exagero ou egoísmo. A régua era diferente. Se eu chorava por uma decepção real,
Era aconselhada a ser mais forte. Se ele se irritava porque o jantar não era sua comida preferida, o mundo parava para acalmá-lo. Essa disparidade não era sutil. Era a lei fundamental que regia nossa existência. Ele tinha o direito de sentir tudo. Eu tinha o dever de não sentir nada que pudesse inconveniente para ele. O golpe mais duro, antes daquela noite, veio no ano anterior. Com minhas notas excelentes, comecei a pesquisar seriamente a possibilidade de prestar vestibular para uma universidade federal em outro estado. Era meu plano de fuga, minha luz no fim do túnel. Quando compartilhei essa ambição com minha mãe, a reação dela foi imediata e devastadora. Ela não gritou. Ela usou uma tática muito mais eficiente: a culpa. Durante uma semana inteira, ela me bombardeou com discursos sobre como eu era egoísta por querer abandonar a família. A pergunta central era sempre a mesma. E o seu irmão, Júlia? Quem vai ajudar o Lucas com os estudos? Você não pensa na falta que vai fazer para ele? Ela transformou meu sonho de um futuro melhor em um ato de crueldade contra meu irmão. Ela me fez sentir como uma desertora, uma traidora. E como sempre, eu cedi. Desisti da ideia, convencida de que meu dever era ficar e cuidar. Portanto, quando meu irmão jogou aquele controle na parede e minha mãe me ordenou que cancelasse minha própria festa de aniversário, não foi um evento isolado. Foi a repetição de um padrão que se estendia por toda a minha vida. A Olimpíada, o dinheiro da viagem, a universidade distante. Eram todos ensaios para aquele momento. A diferença é que, aos 18 anos, a peça que eles esperavam que eu interpretasse, a da filha compreensiva e abnegada, finalmente se recusou a entrar no palco. A dor daquela noite não era nova, mas a minha reação a ela seria. Eles estavam acostumados com minhas lágrimas silenciosas e minha obediência resignada. Eles não sabiam que, trancada no meu quarto, eu não estava mais sofrendo. Eu estava calculando. A cada injustiça do passado que repassava em minha mente, uma peça do meu plano se encaixava. Eles haviam me ensinado a ser invisível, e eu usaria essa invisibilidade para fazer meu movimento final. As horas que se seguiram ao telefonema foram as mais longas da minha vida. Eu não desci para jantar. Ninguém me chamou. Do meu quarto, eu ouvia os sons abafados da normalidade deles. Os talheres batendo nos pratos, o murmúrio da televisão, as risadas ocasionais do meu pai com alguma piada do programa de auditório. Cada som era uma confirmação da minha invisibilidade. O bolo, o meu bolo, provavelmente foi para a geladeira, intocado, para ser comido no café da manhã como um lanche qualquer, desprovido de todo o seu significado. Eu estava de luto, não por uma festa cancelada, mas pela morte da última esperança que eu nutria de que um dia eles me enxergariam. A verdade era um soco no estômago. Eles me enxergavam perfeitamente bem, mas o que viam era apenas uma peça funcional, um amortecedor de crises. E naquele dia, eu havia cumprido minha função com excelência. A paz reinava na sala de estar, e o preço daquela paz era o meu completo e absoluto aniquilamento. A minha mente era um tribunal. De um lado, o promotor, a voz da razão recém-nascida, listava cada humilhação, cada sacrifício, cada sonho engavetado em nome da harmonia familiar. A Olimpíada de Física, a viagem de formatura, a universidade em outro estado. As provas eram irrefutáveis. Do outro lado, o advogado de defesa, uma voz que se parecia assustadoramente com a da minha mãe, sussurrava os argumentos que me mantiveram cativa por 18 anos. É sua família, dizia. Se você for embora, a culpada será você, ingrata, egoísta. Você vai destruir tudo. Essa crença limitante era a corrente mais pesada que eu carregava. A de que a minha liberdade significaria a ruína deles, e que essa culpa seria um fardo pesado demais para carregar. Eu precisava aguentar só mais um pouco, talvez até a faculdade, talvez as coisas se acalmassem. Era a mentira que eu contava a mim mesma para sobreviver a mais um dia. Foi então que eu ouvi. A porta do meu quarto, embora fechada, não era a prova de som, e o que vazou por ela não foi um grito, mas um sussurro. Era a voz da minha mãe.
vinda do corredor, provavelmente da porta do quarto de Lucas. O tom era baixo, íntimo, carregado de um carinho que eu jamais recebi em sua plenitude. Ela não estava brava com ele pelo controle quebrado, pela cena, pela minha festa arruinada. Ela estava o consolando, como se ele fosse a vítima. E então, as palavras vieram, claras e fatais, atravessando a madeira da porta e se cravando diretamente no meu peito. Já passou, meu filho. Fica calmo. Você sabe que é quem a mamãe mais ama. A frase não foi dita para me ferir. Foi dita em um momento de intimidade entre eles, o que a tornava 1000 vezes mais devastadora. Era a verdade nua e crua do sistema de castas daquela casa, dita em voz alta quando achavam que ninguém estava ouvindo. Naquele exato instante, algo dentro de mim se partiu e se solidificou ao mesmo tempo. As lágrimas que embaçavam minha visão secaram. Uma onda de frio subiu pela minha espinha, não de medo, mas de uma clareza terrível e absoluta. A dor não desapareceu. Ela se transformou. Deixou de ser uma emoção quente e latejante para se tornar uma energia fria, focada, analítica. Era como se, de repente, eu estivesse vendo o tabuleiro de xadrez de cima, entendendo a função de cada peça, inclusive a minha. Eu não era uma filha, eu era um peão, sacrificado para proteger o rei. E a frase da minha mãe não foi um ataque, foi um diagnóstico. Ela apenas verbalizou a regra fundamental do jogo que eu vinha perdendo a vida inteira. A mágoa deu lugar à estratégia. A necessidade de ser amada por eles, de ser compreendida, morreu ali, no silêncio do meu quarto. Com essa nova lucidez, eu entendi que qualquer confronto seria inútil. Gritar? Chorar na frente deles? Acusá-los? Seria apenas dar-lhes mais material para me rotularem de dramática e descontrolada. Seria validar a narrativa deles de que eu era o problema. Eles não entenderiam, porque o sistema não estava quebrado. Ele funcionava perfeitamente para eles. A minha dor era o combustível que mantinha a máquina deles girando suavemente. A única maneira de vencer aquele jogo não era discutir as regras com quem as criou. A única maneira era virar o tabuleiro e ir embora. Não como uma vítima que foge, mas como uma jogadora que se recusa a continuar uma partida fraudada. A minha partida não seria um ato de raiva, mas um ato de dignidade. Seria silenciosa, metódica e, acima de tudo, definitiva. Eles não teriam a chance de transformar minha decisão em mais um drama familiar para ser gerenciado. A decisão se assentou dentro de mim, não como uma tempestade, mas como uma calma profunda e inabalável. O conflito interno havia acabado. Permanecer passiva não era mais uma opção, era uma sentença de morte lenta. O medo da solidão, da culpa, de ser a ingrata, tudo isso ainda estava lá, mas agora parecia pequeno, administrável, um preço justo a ser pago pela minha própria vida. Pela primeira vez, o medo do desconhecido era menor do que o medo de ficar. Ficar significava me dissolver completamente, até que não sobrasse nada de Júlia, apenas a função que eu desempenhava para eles. E eu não estava mais disposta a pagar esse preço. A garota que chorava por migalhas de afeto havia morrido ao ouvir aquele sussurro no corredor. Em seu lugar, nasceu uma mulher com um plano. A partir daquele momento, cada respiração minha tinha um propósito. O som da televisão na sala não me incomodava mais. Era apenas ruído de fundo. O apartamento deixou de ser meu lar e se tornou um local de extração. Eu precisava pegar o que era meu, meus documentos, minhas economias, meu futuro, e sair antes que eles percebessem. O conflito não era mais sobre como me sentir, mas sobre como agir. A culpa que minha mãe tão habilmente plantou em mim por anos perdeu sua força. A única culpa que eu sentiria seria a de trair a mim mesma se ficasse um dia a mais. A pressão externa que me esmagou por tanto tempo havia finalmente forjado algo inquebrável dentro de mim. Eu não sabia exatamente como faria, mas sabia o porquê. E pela primeira vez na vida, isso era o suficiente. A noite do meu aniversário de 18 anos foi, de fato, a noite em que eu nasci. Não com bolo e parabéns, mas com uma verdade brutal e uma decisão silenciosa. Naquele quarto escuro, no bairro do Tatuapé, em São Paulo,
Eu parei de pedir permissão para existir e comecei a planejar como tomar minha existência de volta. A guerra não seria declarada com palavras, mas com uma ausência que eles jamais conseguiriam preencher. A jornada que começou naquela madrugada foi a mais difícil e a mais libertadora da minha vida. E você? De onde está me assistindo agora? Já passou por um momento em que o silêncio se tornou sua única arma e a única opção para sobreviver? Conte-me sua história, porque preciso saber que não estou sozinha nesta luta. A madrugada avançava, e o silêncio do apartamento no Tatuapé era denso, quase palpável. Eu estava deitada, de olhos abertos na escuridão, quando ouvi o clique suave da porta do quarto de Lucas se fechando e os passos leves da minha mãe no corredor. Ela parou em frente à minha porta. Por um segundo, uma faísca de esperança infantil acendeu em mim. Talvez ela viesse se desculpar, me oferecer um pedaço de bolo, um abraço tardio. Mas ela não entrou. Em vez disso, sussurrou para o meu pai, que provavelmente estava no quarto deles, do outro lado do corredor. As palavras foram baixas, mas atravessaram a madeira como facas. O Lucas já dormiu. Coitadinho, ficou tão nervoso. Amanhã eu faço aquele estrogonofe que ele adora para compensar. Compensar. A palavra ecoou no meu cérebro. Compensá-lo pelo estresse de ter seu poder questionado por um bolo de aniversário que não era para ele. Naquele momento, a decisão, que antes era um pensamento assustador e distante, tornou-se a única conclusão lógica. A dor não era mais quente. Era fria. Matemática. O problema não era um evento isolado. Era o sistema. E a única solução era me remover da equação. Levantei-me da cama sem fazer barulho. O chão gelado sob meus pés parecia me ancorar na realidade. Fui até a escrivaninha e liguei a pequena luminária, cujo facho de luz era tão focado que mal iluminava o resto do quarto. Abri a gaveta e peguei um caderno e uma caneta. A garota que chorava por ser invisível havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma estrategista. Eu não estava mais pensando em por que eles fazem isso comigo. A pergunta agora era: o que eu preciso para sair daqui? Comecei a listar metodicamente, com a caligrafia firme de quem resolve um problema de física. Primeiro, documentos. RG, certidão de nascimento, CPF. Segundo, dinheiro. Cada centavo das minhas aulas de reforço. Calculei mentalmente. 850. Terceiro, recursos essenciais. Notebook, carregadores, algumas roupas. Quarto, e mais importante, um aliado. O nome da minha professora de português, Helena Moraes, surgiu em minha mente. Lembrei-me de suas palavras depois de ler uma redação minha sobre solidão. Júlia, se um dia precisar, minhas portas estão abertas para você. Na época pareceu apenas um gesto gentil. Naquela madrugada, tornou-se minha única linha de vida. O plano começou a tomar forma com uma clareza assustadora. Eu não fugiria no meio da noite como uma fugitiva culpada. Eu sairia pela porta da frente, na manhã seguinte, com a mochila da escola nas costas, como em qualquer outro dia. Eles não desconfiariam de nada. Minha obediência e previsibilidade, as mesmas características que eles usaram para me controlar, seriam agora as ferramentas da minha libertação. Eu iria para a casa da professora Helena, não para a escola. Deixaria meu celular para trás, em cima da cama. Era um rastreador, um elo, uma coleira eletrônica que eles usariam para me puxar de volta com mensagens de culpa e falsas promessas. Minha partida não seria um grito de raiva, mas um silêncio ensurdecedor. Eles não teriam uma briga para alimentar seu drama, não teriam lágrimas para invalidar minha dor. Teriam apenas a minha ausência, um vácuo frio e inegável no lugar onde antes havia uma peça que garantia o funcionamento perfeito da máquina familiar. Enquanto organizava a mochila, cada objeto que eu pegava parecia se carregar de um novo significado. A certidão de nascimento não era apenas um papel. Era a prova da minha existência individual, separada deles. Os 850 hares não eram apenas dinheiro. Eram 7 semanas de trabalho, de paciência com alunos com dificuldade, a materialização da minha competência e do meu esforço, que agora comprariam meus primeiros dias de liberdade. O notebook não era um presente deles.
era a ferramenta que eu usaria para me inscrever na faculdade, para procurar um emprego, para construir meu futuro longe dali. Eu estava fazendo um inventário da minha própria vida, separando o que era genuinamente meu de tudo aquilo que me foi imposto. O sentimento não era de tristeza ou raiva, mas de uma eficiência sombria. Eu era uma operária resgatando suas ferramentas de uma estrutura prestes a desmoronar, e precisava ser rápida, silenciosa e precisa. A sentimentalidade era um luxo que eu não podia mais me permitir. Olhei pela janela do meu quarto. As luzes do Tatuapé começavam a se apagar, e a cidade mergulhava em um silêncio que espelhava o meu. Eu entendi, com uma profundidade que me arrepiou, que o amor que eu buscava deles nunca existiria. Eu era um pilar de sustentação. E pilares são feitos para serem fortes, silenciosos e invisíveis. Só são notados quando falham e a estrutura inteira ameaça ruir. Minha decisão não era um ato de abandono contra eles. Era um ato de salvação para mim mesma. Eu estava escolhendo a minha vida em detrimento da paz artificial deles. A culpa, aquela velha conhecida que minha mãe plantou e regou com tanto esmero, tentou erguer sua cabeça, sussurrando que eu era ingrata, egoísta. Mas pela primeira vez, outra voz foi mais alta. Uma voz calma e firme que dizia: sobrevivência não é egoísmo. É um direito. E eu iria reivindicar esse direito. Fechei a mochila e a coloquei ao lado da porta. Apaguei a luminária e voltei para a cama, mas não para dormir. Fiquei ali, no escuro, ouvindo a respiração da casa, sentindo-me como uma espiã em território inimigo. Eu não pertencia mais àquele lugar. Cada som, o rangido da geladeira, o carro passando na rua, o ressonar distante do meu pai, era parte de uma vida da qual eu já estava me despedindo. A Júlia que eles veriam no café da manhã seguinte seria apenas uma casca, um disfarce. A verdadeira Júlia já havia partido naquela madrugada, renascida não em uma festa de aniversário, mas na frieza de uma decisão irreversível. A guerra não seria travada com gritos no corredor, mas com a assinatura de um formulário de abertura de conta bancária, com um e-mail enviado de um endereço desconhecido, com a construção metódica de uma vida onde o meu nome viria em primeiro lugar. Eles ainda não sabiam, mas já haviam me perdido para sempre. A única coisa que restava era a execução. A manhã seguinte chegou com uma normalidade sufocante, o que era perfeito para o meu plano. Desci para o café como se nada tivesse acontecido. Minha mãe, Márcia, me olhou com uma mistura de vigilância e alívio, provavelmente satisfeita por eu não ter feito uma cena. Meu pai, Sérgio, mal ergueu os olhos do jornal. Lucas devorava o bolo de aniversário como se fosse um pão qualquer. Eu agi como a Júlia de sempre. Quieta, funcional, invisível. Peguei uma maçã, coloquei a mochila nas costas e disse um tchau, monossilábico. Ninguém respondeu. Ao fechar a porta do apartamento, senti um arrepio. Não era medo. Era o frio cortante da liberdade. Eu não estava fugindo. Estava executando uma retirada estratégica. O celular, deixado para trás na minha cama, era o último elo da coleira que eu acabara de romper. Cada passo que eu dava para longe daquele prédio no Tatuapé era um passo em direção a um território desconhecido, mas que, pela primeira vez, seria meu. Eles não sabiam, mas aquela porta não se fechou apenas para um dia de aula. Fechou-se para uma vida inteira de submissão. O trajeto até a casa da professora Helena Moraes, no bairro vizinho da Muca, pareceu durar uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. As ruas de São Paulo, geralmente um borrão de pressa e ansiedade, pareciam nítidas, cada detalhe gravado na minha mente. A casa dela era simples, um sobrado antigo com um pequeno jardim na frente, um oásis de calma em meio ao caos urbano. Quando toquei a campainha, meu coração martelava. Não de medo, mas de antecipação. Helena abriu a porta com um sorriso gentil que se transformou em uma expressão de preocupação contida ao ver meu rosto. Ela não me encheu de perguntas. Apenas disse: entre, Júlia. Você quer um copo d'água? A simplicidade daquele acolhimento, a ausência de drama ou julgamento, foi mais reconfortante do que qualquer discurso de apoio. Ali, na soleira daquela porta, eu cruzei uma fronteira invisível.
Deixei para trás o território onde eu era uma função e entrei em um lugar onde talvez eu pudesse ser uma pessoa. Sentada na cozinha dela, que cheirava a café e livros, eu contei tudo. A minha voz não tremeu. As lágrimas, que eu temia que me traíssem, não vieram. Expus os fatos com a mesma precisão com que resolveria uma equação matemática. O bolo, o controle remoto, o sussurro da minha mãe no corredor. Não era um desabafo emocional. Era um relatório de campo, a apresentação de um caso com evidências acumuladas ao longo de 18 anos. Helena ouviu em silêncio, seus olhos inteligentes nunca se desviando dos meus. Quando terminei, ela não disse "que absurdo" ou "coitadinha de você". Ela se levantou, foi até uma gaveta e tirou de lá um celular antigo, mas funcional, e um chip novo, ainda na embalagem. Isso é para você ter uma linha segura. O escritório nos fundos tem um sofá-cama. Fique o tempo que precisar. Amanhã, a primeira coisa que faremos é ir ao banco. Ela não me ofereceu piedade. Ela me ofereceu um plano de ação. E era exatamente disso que eu precisava. Não de um ombro para chorar, mas de um quartel-general para lutar. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, entrei em uma agência bancária para resolver um problema meu. Com meu RG em mãos e o endereço de Helena como comprovante de residência temporário, sentei-me em frente a uma gerente que me tratou como uma adulta, uma cliente. O processo foi burocrático, lento, cheio de formulários e assinaturas. Mas para mim, cada campo preenchido, cada rubrica, era um ato de soberania. Ao final, saí de lá com um cartão de débito provisório em meu nome. Fomos direto a um caixa eletrônico. E eu depositei os 850 que carregava na mochila. O som da máquina contando as notas foi a trilha sonora da minha emancipação. Aquele dinheiro, antes vulnerável em um envelope no meu quarto, agora estava protegido por senhas e por lei. Era meu, inquestionavelmente meu. Segurar aquele pequeno pedaço de plástico com o meu nome gravado foi mais poderoso do que qualquer diploma ou medalha. Era a prova física de que eu existia como uma entidade financeira independente, separada da conta conjunta dos meus pais. A etapa seguinte, no segundo dia, foi ainda mais crucial. Helena me acompanhou até o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Eu me sentia um pouco intimidada, mas ela explicou que era importante eu conhecer meus direitos e os recursos disponíveis. Uma assistente social nos atendeu, uma mulher de olhar cansado, mas atenta. Expliquei minha situação de forma sucinta, focando no fato de que eu era maior de idade e havia saído de casa por vontade própria devido a um ambiente familiar insustentável. Ela me ouviu com paciência e me entregou folhetos sobre programas de apoio a jovens, moradia estudantil e assistência psicológica gratuita. Mais importante, ela confirmou o que eu precisava ouvir de uma autoridade. Aos 18 anos, legalmente, meus pais não tinham mais poder sobre mim. Eu não era uma fugitiva. Era uma cidadã exercendo seu direito de ir e vir. Saí de lá com uma pasta cheia de papéis e uma confiança inabalável. Minha decisão não era apenas um ato de rebeldia. Era legalmente respaldada. Na noite do terceiro dia, chegou o momento de executar o passo mais delicado: a comunicação. Sentada à escrivaninha de Helena, abri uma nova conta de e-mail, um endereço anônimo, sem fotos ou informações pessoais. O cursor piscava na tela em branco, e por um instante, a tentação de escrever um manifesto de dor e acusação foi imensa. Eu queria que eles soubessem cada detalhe da ferida que abriram em mim. Mas a estrategista que havia nascido em mim prevaleceu. A emoção daria a eles uma arma para me invalidar, para me chamar de descontrolada. A frieza, por outro lado, os desarmaria. Digitei a mensagem, curta e precisa, exatamente como planejado. Estou bem, preciso de um tempo. Entro em contato quando estiver pronta. Enviei. E no mesmo segundo, acessei as configurações e bloqueei os e-mails e números de telefone de toda a minha família no celular novo. O clique do mouse foi o som da porta se trancando, desta vez, pelo lado de fora. O silêncio, a partir daquele momento, seria a minha resposta. Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de paz e ansiedade.
Eu dormia no sofá-cama do escritório de Helena, um cômodo pequeno, abarrotado de livros do chão ao teto. Era um espaço improvisado, mas era o lugar mais seguro em que eu já havia estado. Pela primeira vez, eu podia ler até tarde sem que ninguém reclamasse da luz acesa. Podia estudar para o vestibular em silêncio absoluto, sem o medo constante de que uma crise de Lucas interrompesse minha concentração. Helena me dava total privacidade, mas estava sempre lá com uma xícara de chá ou uma palavra de incentivo. A ausência de tensão era algo físico. Eu sentia meus ombros, que viveram contraídos por anos, finalmente relaxarem. A normalidade da rotina dela, corrigir provas, preparar aulas, cuidar do seu jardim, era um bálsamo. Eu estava testemunhando como era a vida de um adulto funcional, autônomo e gentil. E aquilo me dava um vislumbre do futuro que eu queria para mim. Com a segurança logística estabelecida, minha mente finalmente se libertou para focar no que importava. Passei a usar o notebook não para assistir a séries ou me distrair, mas como uma ferramenta de construção. Mergulhei de cabeça nos estudos para o vestibular, com uma dedicação que eu nunca tive antes. A universidade em outro estado, o sonho que minha mãe havia esmagado com chantagem emocional, voltou a ser uma possibilidade real e palpável. Eu pesquisava grades curriculares, custos de vida em outras cidades, programas de bolsa de estudos. Cada pesquisa, cada inscrição em um simulado online, era um ato de rebelião silenciosa. Eu não estava apenas fugindo de um passado insuportável. Estava ativamente construindo uma ponte para um futuro onde minhas conquistas não seriam ofuscadas, onde minha existência não precisaria ser justificada. O plano não era apenas sobre sair de casa, era sobre chegar a algum lugar. Um lugar onde meu nome, Júlia Santos, significaria algo para mim, antes de significar qualquer coisa para os outros. Cada passo daquele plano, desde dobrar as roupas na mochila até clicar no botão bloquear, foi deliberado. Foi a transformação da minha dor em um procedimento, da minha mágoa em uma série de ações concretas e verificáveis. Eles esperavam lágrimas, gritos, um drama que pudessem gerenciar e, no fim, usar contra mim. Em vez disso, eu lhes dei o vácuo. Dei-lhes um problema logístico que eles não sabiam como resolver. A ausência da peça que mantinha toda a engrenagem doentia funcionando. O prazer não vinha da vingança, mas da eficiência. De saber que, enquanto eles provavelmente estavam começando a entrar em pânico, eu estava abrindo uma conta bancária, aprendendo sobre meus direitos, planejando meu futuro. Cada passo, por menor que fosse, era um tijolo no muro que eu construía entre o meu passado e o meu futuro. E você, de onde me assiste? Já precisou transformar a dor em um plano de ação, um passo de cada vez, para reconquistar sua própria vida? Quero saber que não estou sozinha nesta jornada. O auditório do colégio estava impregnado com aquele cheiro característico de formaturas. Uma mistura de poeira de veludo das cortinas, perfume barato e a ansiedade elétrica de centenas de adolescentes no limiar da vida adulta. Do meu lugar na primeira fila dos formandos, eu conseguia vê-los perfeitamente. Minha família. Sentados na terceira fileira, eles eram a imagem da normalidade orgulhosa. Minha mãe, Márcia, com um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos, ajeitava a gola da camisa do meu pai, Sérgio, que parecia desconfortável em seu próprio terno, como sempre. Lucas estava ao lado deles, entediado, mexendo no celular, provavelmente irritado por um evento que, mais uma vez, não era sobre ele. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali para cumprir um papel social, para a fotografia que provaria ao mundo que eles eram uma família funcional e feliz. Mal sabiam eles que a peça daquela noite teria um roteiro diferente, escrito por mim, e que o aplauso final não seria para a performance deles. Quando o diretor da escola, um homem de voz impostada e gestos teatrais, anunciou, e como oradora da turma, com a maior média de notas do colégio, temos a honra de chamar ao palco Júlia Santos, um silêncio respeitoso se instalou. Levantei-me, sentindo o tecido sintético da beca roçar em minhas pernas. Cada passo em direção ao púlpito de madeira era deliberado, firme. Meus olhos não procuraram minha família.
Eles buscaram e encontraram os de Helena Moraes, sentada na fileira dos professores. Ela me deu um aceno quase imperceptível. Um gesto que continha meses de apoio, de chá quente e de fé inabalável. Ao chegar ao palco, ajustei o microfone. As luzes quentes do palco me cegaram para a plateia, transformando todos em silhuetas anônimas, o que era perfeito. Eu não estava falando para indivíduos. Estava falando para uma testemunha coletiva. E pela primeira vez na vida, eu não sentia medo do que eles pensariam. Eu sentia apenas o peso frio e reconfortante do poder da minha própria voz. Comecei o discurso de forma tradicional, seguindo o roteiro que todos esperavam. Agradeci aos professores pela dedicação, mencionei algumas anedotas engraçadas sobre os anos do ensino médio que fizeram meus colegas rirem. Falei sobre os desafios do vestibular e os sonhos que nos aguardavam. Olhei brevemente na direção da minha família e vi exatamente o que esperava. O sorriso de Márcia se alargou, um alívio presunçoso em seu rosto. Ela achava que eu estava cumprindo meu papel, a filha exemplar que, apesar de um pequeno drama adolescente, sabia se comportar em público e não envergonhar a família. Meu pai parecia ter relaxado os ombros pela primeira vez na noite. Eles estavam seguros em sua narrativa, convencidos de que haviam vencido, que minha rebeldia silenciosa havia sido apenas uma fase. Eles se acomodaram em suas cadeiras para receber os louros que acreditavam merecer como pais da oradora da turma. A armadilha estava montada, e eles haviam entrado nela voluntariamente. Então, fiz uma pausa. Uma pausa longa o suficiente para que o auditório ficasse em silêncio novamente, esperando a conclusão do meu discurso. Respirei fundo, não por nervosismo, mas para saborear o momento. Olhei diretamente para a fileira dos professores, para o rosto de Helena. Minha voz saiu clara, firme e sem um pingo de emoção vingativa, o que a tornou 1000 vezes mais poderosa. E finalmente, eu disse, e senti o peso de cada palavra. Quero fazer um agradecimento especial, o mais importante de todos. Um agradecimento à professora Helena Moraes, que no momento mais difícil e decisivo da minha vida, me ofereceu não apenas conhecimento, mas um lar seguro, permitindo que eu terminasse meus estudos em paz e me preparasse para o futuro. Eu não gritei, não acusei, não chorei. Eu apenas relatei um fato. Um fato que, naquele contexto, era uma bomba atômica. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que eu já experimentei. Não era um silêncio de respeito, mas de choque, de processamento de informação. Foi um vácuo de alguns segundos onde centenas de cérebros conectaram os pontos. A oradora da turma, a aluna exemplar, precisou de um lar seguro para terminar os estudos. A implicação era clara, brutal e inegável. Pude sentir, mais do que ver, as cabeças se virando discretamente na direção da terceira fileira. O ar ficou pesado com a verdade não dita. O holofote que antes estava em mim, no palco, agora se movia invisivelmente sobre eles, expondo-os sob uma luz crua e impiedosa. Eu não precisei apontar o dedo. Minha gratidão a Helena foi a mais devastadora das acusações, porque era genuína, e sua verdade desmantelou 18 anos de mentiras em uma única frase. Atrevi-me a olhar. O rosto da minha mãe, antes inflado de um orgulho performático, murchou como um balão furado. A cor sumiu de suas bochechas, deixando uma máscara pálida de horror e humilhação pública. Seus olhos, arregalados, estavam fixos em mim, não com raiva, mas com a incredulidade de quem acaba de ser desarmado em seu próprio campo de batalha. Meu pai fez o que sempre fazia. Encolheu-se. Mas desta vez, não havia sofá ou jornal para se esconder. Ele estava exposto, sua omissão e passividade agora visíveis para todos como a cumplicidade que sempre foram. E Lucas, pela primeira vez, parecia ter entendido. Sua expressão de tédio foi substituída por uma fúria impotente. Ele, o centro do universo deles, havia sido publicamente destronado e transformado em um personagem secundário na história da minha sobrevivência. O poder deles, construído sobre o meu silêncio, evaporou naquele instante. O silêncio foi quebrado por um som hesitante, e depois outro.
Um aplauso. Começou na fileira dos professores com Helena. E então se espalhou, não como a salva de palmas educada de antes, mas como uma onda, um rugido de validação. As pessoas não estavam aplaudindo apenas meu discurso ou minhas notas. Estavam aplaudindo minha coragem. Estavam me dando publicamente a aprovação que minha família sempre me negou. Cada palma era um veredito, uma sentença que os condenava e me absolvia. Ali, no palco, sob as luzes, eu não era mais a filha funcional, o amortecedor, a peça invisível. Eu era Júlia Santos, a autora da minha própria história. E minha primeira plateia acabara de me ovacionar de pé. A transferência de poder estava completa. Não houve gritos, não houve confronto direto. Houve apenas a verdade, dita em voz alta, e o som ensurdecedor de um sistema familiar inteiro desmoronando sob o seu peso. Depois que os aplausos cessaram e as luzes do auditório se acenderam, não houve confronto. Eu não esperei por eles na saída. Não busquei em seus rostos uma última gota de remorso ou compreensão. Vi-os de longe, um trio desarticulado e pálido, recolhendo suas coisas em um silêncio humilhado, evitando os olhares curiosos dos outros pais. Márcia parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Meu pai era apenas uma sombra ao seu lado. Lucas, pela primeira vez, não tinha um alvo para sua raiva, e a impotência o deixava pequeno. Meu ato final não foi a frase no palco. Foi virar as costas para o desmoronamento deles e caminhar em direção ao carro de Helena, que me esperava com um sorriso contido e um abraço que não pedia nada em troca. A vitória não tinha o gosto doce do champanhe. Tinha o sabor sóbrio e um pouco amargo da liberdade. Uma liberdade que custou tudo o que eu um dia chamei de lar. A ferida estava ali, mas pela primeira vez, eu sentia que ela poderia, enfim, começar a cicatrizar. Nos meses que se seguiram, o silêncio que eu impus se tornou um muro. O telefone não tocou. Nenhum e-mail furou o bloqueio. Imagino que a vergonha pública foi uma mordaça mais eficaz do que qualquer argumento que eu pudesse ter usado. Perder uma família não é como perder um objeto. É como amputar um membro fantasma. O espaço vazio dói. Pulsa com memórias de um afeto que talvez nunca tenha sido real, mas que eu desejei desesperadamente que fosse. Houve noites, no quarto de hóspedes de Helena, em que a solidão pesava, e eu me perguntava se a paz artificial de antes não era, de alguma forma, mais fácil de suportar. Mas então, eu me lembrava do bolo de aniversário intocado, do controle remoto quebrado, do sussurro no corredor. E a dor da perda se transformava na certeza da sobrevivência. Eu não perdi uma família naquela noite. Eu perdi a ilusão de que eu pertencia àquela. E essa foi a perda mais dolorosa e necessária da minha vida. 3 meses depois da formatura, eu estava de pé no meio do meu próprio quarto alugado, um espaço minúsculo perto do campus da Universidade Federal em Curitiba. A carta de aprovação, emoldurada de forma barata, estava na parede. Minha bagagem era pouca. 2 caixas de livros, um notebook e as roupas que cabiam em uma mala. Não havia móveis herdados, nem porta-retratos com sorrisos forçados. Tudo ali era novo, escolhido e pago por mim, com o dinheiro das aulas de reforço e de um emprego de meio período que consegui em uma cafeteria. Cada objeto era um testemunho da minha autonomia. Eu não era mais o pilar invisível da casa de outra pessoa. Eu era a arquiteta, a engenheira e a única moradora da minha própria existência. A Júlia, que arrumava seus livros naquela tarde, não era mais uma função, um amortecedor de crises. Ela era apenas Júlia, e pela primeira vez, isso era mais do que suficiente. Olhando para trás, entendo que a guerra que travei não foi vencida com gritos, mas com a burocracia silenciosa da vida adulta. A abertura de uma conta bancária, a assinatura de um contrato de aluguel, o preenchimento de uma matrícula universitária. Meus pais me ensinaram a ser funcional, e eu usei essa habilidade para me desmantelar do sistema deles e construir o meu. Eles esperavam um drama, e eu lhes entreguei um plano de negócios para a minha própria vida. A paz que encontrei não é a ausência de dor, mas a presença de escolha. Hoje, eu escolho quem entra na minha vida.
Escolho o sabor do meu próprio bolo de aniversário e, acima de tudo, escolho nunca mais me apagar para que a luz de outra pessoa possa brilhar. A maior lição que aprendi, trancada naquele quarto aos 18 anos, é que a dignidade não é algo que se pede. É algo que se toma, silenciosamente, um passo de cada vez, até que não haja mais caminho de volta.